aos servidores dessa casa, as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicações, seja ele rádio, PLFM, Atividade FM, Facebook, Instagram e YouTube. E aproveito na pessoa do secretário Hugo, estendo os cumprimentos a todo o secretariado aqui presente, na pessoa aqui também do JP, estendo o cumprimento às pessoas que estão aqui participando, auxiliando todos os vereadores para essa importante reunião. 23ª Legislatura, 2025-2028, pauta 5ª reunião extraordinária, em 4 de junho de 2025. Solicita ao senhor secretário proceder à chamada dos vereadores. Alex Fabiano Moreira. Presente. Cíntia Salomão Basto Faria. Presente. Frederico Henrique Cota Alves. Presente. Gabriel Vinícius Silveira de Araújo. Presente. Gilmar dos Reis Santos. Presente. Guilherme de Lima Braga. Presente. José Augusto Pedro da Silva. Presente. Márcio Pereira dos Santos. Presente. Rafael Vieira Faria. Presente. Salim Salema Pimenta. Presente. Silvana Estorino Vaz Monteiro. Presente. Wally Alves da Silva. Encontra-se presente de forma remota e estendo aqui as melhoras para ele, que passou por uma cirurgia na tarde de ontem. Wilson Carlos Matoso Barbosa. Presente. Havendo o número legal sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora Aparecida, e em nome do povo de Pedro Leopoldo, declaro aberto os trabalhos da 5ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, em 4 de junho de 2025, às 13h20. Ordem do dia: votação de projeto. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura do projeto de lei número 14/2025. Declara de... Abre o microfone. Som. Presidente, questão de ordem, de acordo com o artigo 19, as reuniões, a convocação de sessão extraordinária será feita mediante comunicação direta a todos os vereadores por meio eletrônico, devidamente comprovada, indicando dia, hora e pautas respectivos. Excepcionalmente, caso de extrema urgência, a antecedência mínima que se trata poderá ser de um dia. No caso, a convocação e a pauta dessa reunião está fora de prazo. Assim como no artigo 21, fala que as reuniões ordinárias e extraordinárias da Câmara serão abertas no horário previsto no artigo 19 ou no ato de convocação com tolerância de atraso de 15 minutos. No caso, já ultrapassou o prazo. A pauta desse daqui estava convocada para as 13h13. Iniciamos ela com as chamadas às 13h20. A pauta disponibilizada para os vereadores estava com o horário de 13 horas, presidente, que foi disponibilizado para mim. Nesse caso, está havendo... mas já demos as 24 horas também, previsto. Eu assinei ela, a Adriana fez a publicação dela, não era 13h10, e a gente está iniciando ela agora às 13h20. Presidente, então a gente está respeitando o regimento interno. No caso, a pauta disponibilizada para mim, enquanto vereador, foi às 13 horas. E a reunião está começando às 13h20, e no artigo 21 fala que a tolerância máxima de qualquer reunião ordinária e extraordinária é de 15 minutos. Nesse caso, o regimento está sendo desrespeitado e eu peço que marque uma nova reunião para que a gente consiga analisar dentro do regimento, para que não seja atropelado. Até porque a reunião de comissão, que boa parte desses projetos estão, também foi atropelada, com a pauta disponibilizada com menos de 4 horas, e atropelou os prazos. Vai prejudicar, inclusive, a aprovação ou não dos projetos aqui analisados, com vícios e inconstitucionalidades. Nesse caso, eu peço para que Vossa Excelência suspenda a reunião. Então, vendo a questão da razoabilidade e vendo que a gente não passou nenhum processo por cima, então eu colocaria em plenário para votação, para que todos aqui pudessem votar para a continuidade ou não desta reunião. Presidente, então eu convoco o artigo 228 e 227. O 227 fala que a renúncia de prazo e a possibilidade que os vereadores têm, em exceção a dispositivos desse regimento, agilizar o procedimento legislativo em caso de matéria de urgência e relevante interesse público. Na reunião, no artigo 228 fala que na reunião que o presidente propuser a renúncia de prazo demonstrando a urgência e o relevante interesse público, todos os vereadores presentes deverão assinar concordando para que se tenha o objetivo alcançado. Nesse caso eu não concordo e não vou assinar.
eu peço para que o regimento seja respeitado, por gentileza. Gostaria aqui da palavra do diretor, Ronaldo. Presidente, com questão de ordem, com todo respeito ao nobre colega Ronaldo, as atribuições do cargo dele enquanto diretor... Não, eu sou o coordenador da assessoria parlamentar, então, em relação à tramitação de projeto, eu tenho autonomia para falar. Tá, mas autonomia e autoridade para falar caso a pedido do presidente. Então, a gente vai começar a terceirizar uma função que é dos vereadores. A gente tem que tomar... Com a palavra, vereador Ratinho. Sim? Vereador Gael, ninguém está terceirizando aqui não. Você que deve estar, que você tem assessoria de assessores de deputado aí, a gente sabendo disso. Então não tem nada saindo fora do regime aqui não. Eu apontei inúmeras... Agora a palavra para o doutor Ronaldo. Então, na verdade, a questão da renúncia de prazo, ela é em relação à tramitação dos projetos. Aqui a gente está pedindo dilação de prazo, até em homenagem ao princípio da razoabilidade, da instrumentalização das formas, né? Porque não há nenhum prejuízo ao atraso de 5 minutos. Nesse caso, o presidente decidiu, o novo vereador apresentou o requerimento, o presidente indeferiu, né? Decidiu pela manutenção. Caso o vereador queira recorrer da decisão do presidente, ele joga em plenário para definir. Eu peço que conste em ata toda essa discussão, por gentileza. Tudo é constado em ata, vereador. Não, por favor. Então, você vai recorrer para que a gente possa... certeza. Então, solicito ao senhor secretário Alex a chamada para votação, se daríamos continuidade ou não para a reunião extraordinária desta sexta-feira, na 5ª reunião extraordinária. Pela ordem, presidente, com base em qual artigo o senhor está... Não, eu estou colocando em votação agora. Não, sim. Antes, Sim, a soberania minha do plenário. A soberania do plenário, qual artigo, por favor? Artigo 133. Do regimento. Isto. Solicito, secretários, fazer a chamada para votação. Quem vota favorável para a continuidade, vote sim. Moreira, favorável à continuidade da reunião. Silvana Estorino Vaz Monteiro. Favorável à continuidade da reunião. Cíntia Salomão Basto Faria. Favorável à continuidade da reunião. Gilmar dos Reis Santos. Favorável à continuidade da reunião. Guilherme de Lima Braga. Favorável à continuidade da reunião. Márcio Pereira dos Santos. Favorável à continuidade da reunião. Gabriel Vinícius Silveira de Araújo. Contrário, presidente. Salim Salema Pimenta. Favorável à continuidade da reunião. José Augusto Pedro da Silva. Favorável, continua a reunião. Wilson Carlos Matoso Barbosa. Favorável à continuidade da reunião. Warley Alves da Silva. Favorável para continuar. Frederico Henrique Cota Alves. Favorável. Rejeitado o recurso do vereador Gael por 11 votos e um contrário. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura do projeto de lei número 14/2025. Declara de utilidade pública municipal Associação de Fraternidade e Esperança Santa Maria e da outras providências. Autoria Wilson Carlos Matoso Barbosa. Coloque em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação, que será simbólica, quórum maioria simples, turno único. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, se manifestem. Declaro aprovado o projeto por 12 votos, o projeto de lei número 14/2025. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura do projeto de lei número 52/2025. Projeto de lei 52 dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil. Autoria, prefeito. Coloque em discussão o projeto. Presidente, à parte. Com a palavra, vereador Gael. Presidente, para a população que não sabe, esse é um projeto que ele permite a contratação por tempo determinado como se fosse decreto de calamidade pública. Ele coloca alguns critérios e tal, mas é importante a gente deixar claro que esse projeto ele vem na contramão daquilo que a gente espera de uma administração eficiente, que tenha um concurso público com cargos efetivos.
Por exemplo, na educação, são mais de 10 anos que não tem um concurso público. Então, é importante que a gente coloque esse debate amplo e não de uma forma atropelada como foi. Nesse sentido, presidente, de acordo com o artigo 151 e de acordo com o artigo 67, o artigo 151 do Regimento Interno e o artigo 67 da Lei Orgânica, eu quero apresentar uma emenda ao projeto de lei 52, que suprime o parágrafo 4º do artigo 11 do projeto de lei, que dispõe sobre a indenização de 8,33 em caso de rescisão contratual antecipada por iniciativa do contratado. Ou seja, se o contratado ele não cumpre aviso prévio, está previsto que ele tem que pagar uma multa de 8,33% somados do tempo restante de contrato. Nesse sentido, eu peço para que Vossa Excelência, eu apresento essa emenda e peço para que Vossa Excelência tire esse projeto de tramitação para que cumpra os ritos processuais do processo legislativo, por gentileza. Com a parte, presidente. Com a palavra, a vereadora Cíntia Salomão. Sobre esse projeto de contratação temporária por tempo determinado, eu julgo viável, pois em 6 meses de governo, com necessidades aí de contratação, não teria como fazer um concurso público em tão pouco tempo. Sou favorável ao concurso público, sei que é necessário, se faz necessário, mas neste momento, a gente sabe que o governo acabou de assumir aí a gestão municipal, então realmente fica muito difícil que se tenha um concurso público em tão pouco tempo. Ok, vereadora. Mais alguém? Com a parte, vereador Fred Piol. Endossando as palavras da vereadora Cíntia, acrescento mais uma situação que é de prerrogativa do Executivo entender a importância da contratação ou não de mais servidores para que o serviço público seja de qualidade. Inclusive, aproveito a oportunidade, como o tema já foi discutido, para que possa, de fato, indeferir, não aprovando aí o recebimento e a votação em plenário direto para absorção ou não do requerimento apresentado. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Gael. De acordo com a Lei Orgânica, no seu artigo 67, parágrafo 4º, diz que os vereadores poderão, na forma e no prazo definidos no regimento interno, apresentar emendas sobre qualquer proposição, certo? E o prazo definido no regimento interno está no artigo 151. Ao projeto poderão ser apresentadas emendas até o final da discussão em plenário. E parágrafo 1º desse artigo: se forem apresentadas emendas, o projeto será devolvido às comissões a que tiver sido distribuído para emissão de parecer sobre aquelas. Nesse caso, eu peço que Vossa Excelência tire esse projeto da pauta para que a gente consiga ter uma análise melhor, até para que os novos vereadores entendam a emenda que a gente está colocando em questão. Solicito até o parecer jurídico, mas antes disso, vereador, assim, com todo o respeito que eu tenho por você sabe disso, a gente jamais desrespeitou qualquer procedimento aqui desta casa. Pode ser que a gente está fazendo um processo célere, mas respeitando todo o regimento, respeitando todas as normas e respeitando principalmente todos os vereadores dessa casa. Então, quando você diz aí que não está dentro das normas, estamos sim, vereador. A gente utiliza aqui, a gente trabalha com a maior seriedade do mundo e eu respeito aqui cada vereador que aqui está, seja ele situação, seja ele oposição. Aí agora eu passo a palavra para a advogada doutora Mariana Murta. Presidente, antes da procuradora falar, Vossa Excelência sabe o respeito enorme que tem por você, pelo seu trabalho, mas eu discordo de Vossa Excelência. Eu apontei várias irregularidades no processo legislativo e eu acho que, inclusive, esses problemas podem vir a causar erros e vícios nos procedimentos que estão sendo votados aqui hoje. Com a palavra, vereador Fred Piol. Presidente, eu solicito que Vossa Excelência receba, então, a emenda do vereador Gael, e, de acordo com o artigo 6º, tenha a apresentação e a apreciação também pelos novos vereadores já nessa reunião, com o parágrafo 6º do artigo 26.
Tem que assinar. Coloco em votação para poder receber a emenda do vereador e já dispensar todos os trâmites aqui dessa casa. Presidente, para Então, receber não precisa de votação. precisa sim. Para receber... Para incluir, né, Paulo? Não, mas eu não estou incluindo em pauta, eu estou seguindo o regimento interno, igual a lei orgânica. O Frederico pediu para incluir, receber sua emenda, incluir em pauta e já dispensar os prazos. O que eu estou falando é que para receber a emenda não precisa de votação, Mas o porque é uma prerrogativa minha enquanto vereador, certo? É isso que eu quero deixar Mas nós claro. recebemos e a gente vai colocar Só para deixar claro. já incluiu em pauta. Coloca o requerimento de votação simplificada, né, de tramitação simplificada do vereador. Coloco em votação o requerimento do vereador Fred Piau de forma simplificada, que será quórum maioria 2/3. Neste caso, o presidente também vota. Solicito ao senhor secretário fazer a chamada para votação. Alex Fabiano Moreira, favorável. Cíntia Salamão Bastos Faria. Saiu. Peraí. Vai você, filho. Favorável. Silvana Estorino Vaz Monteiro. Favorável. Gilmar dos Reis Santos. Favorável. Guilherme de Lima Braga. Favorável. Márcio Pereira dos Santos. Favorável. Gabriel Vinícius Silveira de Araújo. Contrário. Salim Salema Pimenta. Favorável. José Augusto Pedro da Silva. Favorável. Wilson Carlos Matoso Barbosa. Favorável. O Ali Alves da Silva. Favorável. Frederico Henrique Cota Alves. Favorável. Rafael Vieira Faria. Favorável. Declaro aprovado o requerimento do vereador por 12 votos favoráveis e 1 voto contrário. Agora a gente inclui... É modificativa, né, Gaio? É uma modificativa única. Então, a emenda modificativa. Modificativa tem que ler. Você pode ler o texto, Gaio? É emenda supressiva. É emenda supressiva. Supressiva. Solicito ao vereador Gael ler a emenda supressiva número 01 ao projeto de lei número 52/2025. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei 52/2025. Suprime o parágrafo 4º do artigo 11 do projeto de lei 52/2025, que dispõe sobre a indenização de 8,33% em caso de rescisão contratual antecipada por iniciativa do contratado. Artigo 1º. Fica suprimido o artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 11 do projeto de lei 52/2025. Coloque em discussão a emenda 01 ao projeto de lei número 52/2025. Presidente, à parte. Com a palavra, o vereador Gael. Presidente, essa emenda, ela diz sobre a antecedência mínima de 30 dias de aviso prévio que o servidor contratado por meio dessa lei tem que cumprir. Se ele não cumprir, ele recebe uma multa de 8,33% de multa, ou seja, ao mês, com tempo remanescente de contrato. Ou seja, isso vai prejudicar o servidor que vai estar em contrato com a prefeitura, caso ele rescinda antes do tempo. Nesse caso, eu peço aos novos vereadores que pensem nos servidores contratados para que não seja penalizado com relação a esse dispositivo que está na lei. No caso, a gente está querendo suprimir através dessa emenda supressiva. Com a parte, presidente. Com a palavra, a vereadora Cíntia Salomão. Eu gostaria de pedir à procuradora, a doutora Mariana, para esclarecer mais sobre essa supressão em relação a esse item aí nessa lei, por favor. A parte, presidente. Eu gostaria que a doutora Mariana esclarecesse antes, tá? Só um minuto. É só Boa pra, tarde. eu não vou explicar a emenda, é só para... Só com a palavra com o vereador Gael. Vereadora Cíntia, justamente por isso que eu solicitei para que a emenda voltasse nas comissões, para que a gente tivesse tempo para analisar tudo, não aqui de forma muito célere, que não tem, enfim, condições de uma melhor tramitação.
Boa tarde, vereadora Cíntia. Esse artigo que a emenda do vereador Gael tenta suprimir, ele diz respeito à extinção antecipada do contrato. Eu não vejo aqui como prejudicial ao servidor. Aqui, para mim, quer dizer cumprir seu contrato de forma adequada, até forma da administração se resguardar de não sair antes do prazo, não cumprir o aviso pelo prazo total e o governo ficar sem. Por isso, tem essa imposição de multa. E assim, Não prejudicando, né? Que a vaga não ficar sem ninguém por liberalidade do funcionário que abandonou e não cumpriu. A parte presente. Com a palavra, vereador Gael. Esse dispositivo que a nova procuradora explicou, ele gera um desequilíbrio, porque o município ele pode romper com o contrato a qualquer momento, podendo causar prejuízo ao servidor, só que o servidor ele não pode sair antes do contrato sem que tenha multa. Nesse caso, é justamente para equilibrar com relação ao distrato. Coloco em... Só um minutinho. Doutora Mariana, eu agradeço, né, pela contribuição. No caso, seria 8% em cima do último salário? Entendi. Acumulado. Complementando a informação, porque na verdade, só Só um complementando a minuto. informação da procuradora, na verdade, a multa é só para o servidor que não respeitar o prazo mínimo de antecedência. Ele pode rescindir antecipadamente, mas ele tem que avisar com no mínimo 30 dias de antecedência, razão até do princípio da continuidade do serviço público. Né? A gente não pode, aí no caso de o servidor que quiser se desligar com menos tempo que isso, aí ele paga a multa referente, né, nesses percentuais referentes ao tempo trabalhado. Entendi, muito obrigada. Então, na verdade, ele comunicando com 30 dias de antecedência, ele não ocorrerá em nenhuma multa. Incorrerá. Muito obrigada. A parte, presidente. Correto, vereadora Cíntia. Com a palavra, vereador Gael. Vereador, às vezes um servidor ele tem uma oportunidade de emprego que não dá tempo dele pedir esse aviso prévio para o município. Nesse caso, se ele tiver que sair, ele terá que pagar 8,33% ao mês de tempo de contrato restante. Ou seja, se o servidor ele ainda tiver 10 meses de contrato para seguir, a multa seria de 80% do último salário dele. Nesse caso, eu acho prudente a gente analisar melhor essa questão. Com a palavra, por favor. Pela lei trabalhista, não sei se a doutora Mariana vai saber responder, né? Existe esta lei em vigor sobre isso já definido em lei? Aí são CLT, não tem nada a ver com... Vereadora Cíntia, os contratos por tempo determinado são regidos por lei própria, não pela CLT. Muito obrigada. Coloco em votação, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação a emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 52/2025, que será nominal, quórum maioria absoluta, turno único. Solicito ao senhor secretário fazer a chamada para votação. Alex Fabiano Moreira, contrário. Silvana Estorino Vaz Monteiro. Contrário. Cíntia Salamão Basso Faria. Contrária. Gilmar dos Reis Santos. Contrário. Guilherme de Lima Braga. Contrário. Márcio Pereira dos Santos. Contrário. Gabriel Vinícius Silveira de Araújo. Favorável. Salim Salema Pimenta. Salim Salema Pimenta. Contrário. José Augusto Pedro da Silva. Contrário. Wilson Carlos Matoso Barbosa. Contrário. Frederico Henrique Cota Alves. Contrário. Warley Alves da Silva. Contrário. Declaro a emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 52/2025 rejeitada por 11 votos contrários e 1 favorável. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura do projeto de lei número 52/2025. Ele já fez, como ele já fez, eu vou colocar em discussão o projeto número 52/2025. Ele já tinha feito a leitura. Como não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação, que será
Quórum, maioria absoluta, turno único. Solicita ao senhor secretário fazer a chamada dos vereadores para votação. Alex Fabiano Moreira, favorável. Silvana Estorino Vaz Monteiro. Favorável. Cíntia Salomão Bassi Faria. Favorável. Gilmar dos Reis Santos. Favorável. Guilherme de Lima Braga. Favorável. Márcio Pereira dos Santos. Favorável. Gabriel Vinícius Silveira de Araújo. Contrário. Salim Salema Pimenta. Favorável. José Augusto Pedro da Silva. Favorável. Wilson Carlos Matoso Barbosa. Favorável. Frederico Henrique Cota Alves. Favorável. Warley Alves da Silva. Favorável. Declaro o projeto de lei número 52/2025 aprovado por 11 votos. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura do projeto de lei número 53/2025. Entre. Projeto de lei 53 autoriza a transposição e remanejamento e a transparência de recurso, transferência de recurso no orçamento de 2025. Autoria, prefeito. Coloque em discussão o projeto. Não havendo quem... Com a palavra a vereadora Cíntia Salomão. Só para esclarecer aqui, o pessoal que nos acompanha, né, aqui de casa também, que este projeto ele visa né, remanejar valores de uma secretaria para outra, visto né, ser importante, pois a prefeitura passou por uma reforma recente na constituição de novas secretarias, subsecretarias. Então, é mais do que compreensível e aceitável né, esse pedido de se fazer esse remanejamento de recursos de uma secretaria para outra, sem extrapolar a lei de responsabilidade fiscal e sem extrapolar aquilo que está previsto na LOA. É isso, só para esclarecer aí para o pessoal de casa. A parte, presidente. Com a palavra o vereador Gael. Presidente, o que a gente está vendo aqui, na verdade, é mais um cheque em branco do Executivo, quando ele vai ter total autonomia para remanejar da forma como ele quiser o orçamento que já foi votado em 2025. Porque, por exemplo, se o Executivo quiser alterar, mudar qualquer coisa relacionada a qualquer ficha, dotação, extinguir ficha, dotação, colocar tudo na fonte 500, do jeito que o texto está escrito, infelizmente, ele consegue. Outra questão, porque toda vez que a gente vai votar LOA, PPA, enfim, qualquer questão orçamentária é precedida de audiência pública, ou seja, o orçamento, apesar de ser votado na Câmara, ele é construído com a participação popular. Do jeito que o prefeito está querendo colocar aqui, ele vai ter total autonomia sobre o orçamento desse ano, sem passar pela casa. Ou seja, se ele quiser extinguir, mudar qualquer dotação orçamentária que a população entenda que é necessário para determinados fins, infelizmente, a gente não vai ter nenhum mecanismo para poder nos resguardar. Nesse sentido, eu também peço, presidente, para apresentar uma emenda de acordo com o artigo 151 do regimento, uma emenda modificativa propondo um limite máximo de 10% para a transposição de uma ficha ou outra da questão orçamentária. E também para garantir a participação popular com relação à construção do orçamento 2025 e dos demais. Com a palavra o vereador Fred Pial. Também, de igual forma, entendo, assim como a vereadora Cíntia, uma vez que o governo recebeu né, já determinado como seria utilizado o recurso, e o governo ele tem total autonomia né, de estar fazendo a alteração de um recurso ou outro, entendendo a importância. Dessa maneira, também solicito aí ao presidente que receba a emenda do vereador Gael e coloque para votação do plenário. Presidente. A parte? Com a palavra, vereador Gael. Apesar de o Executivo justificar esse projeto de lei com relação à lei delegada, no texto do projeto ele não vincula nada com relação à lei delegada, ele deixa amplo.
Então, enfim, está muito vago. Nesse sentido, é importante que a gente, enquanto Câmara, tenha, claro, tudo isso que está colocando no orçamento. Por isso, eu sou contrário ao projeto de lei, mas peço que inclua a emenda para limitar essas modificações orçamentárias do Executivo. Ok, vereador. A pedido também do líder de governo, nós aceitaríamos aqui e colocaríamos em votação a tramitação simplificada. Eu gostaria também da palavra aqui do Dr. Ronaldo para explicar um pouco mais sobre esse projeto. Na verdade, é só para explicar que essa transposição, remanejamento e transferência de recursos de dotação orçamentária, ela não é ilimitada, porque ela é limitada pelas ações e programas. Então, a Prefeitura tem que manter a estrutura programática, então ela pode acontecer em nível de elemento de despesa. Serviço de terceira pessoa jurídica, pode passar para pessoal, outras coisas, mas tudo dentro da estrutura programática, né, de cada secretaria. Isso aqui está no texto do projeto. Só para os vereadores não acharem que era um remanejamento total. Né? Muito obrigado pela explicação, doutor Ronaldo. Agora, aceitando aqui, eu solicito ao vereador Gael a leitura da emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 53. Ele falou que é aditivo. Modificativa. Presidente, nesse caso, como eu pedi, foi aceitado, né, a leitura, e a gente vai agora fazer a votação simplificada dela. Mas teria que votar antes, né? Vai receber primeiro? Nós recebemos, já recebemos. A pedido também do agora o vereador está pedindo para que seja... Tramitação simplificada, aí eu solicito você a leitura dela, que aí eu vou colocar ela em discussão e também após a votação. Não. A votação é para... Isso. A leitura da emenda vem depois. Já foi aceito. Eu já aceitei. Agora? Não. A emenda foi recebida. A emenda foi... A ordem não altera. Altera. Presidente, esse dia vocês podem tramitar simplificada, eles querem ouvir. A emenda foi aceita pela Casa, porque é uma prerrogativa minha enquanto vereador. Porém, o vereador está pedindo para que seja tramitado em regime simplificado. Você precisa ler para eles entenderem o que eles vão votar. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 53 de 2025. Modifica o artigo 1º do projeto de lei número 53 de 2025 para estabelecer limite percentual máximo para transposição, remanejamento e transferência de recursos na execução do orçamento de 2025. Projeto de lei número 53 de 2025, artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, durante a execução orçamentária do exercício de 2025. Quando da repriorização comprovada de despesas ou ações mantida a estrutura programática, expressa por categorias de programação, desde que seja observado o limite máximo de 10% do total de dotações originalmente aprovadas para cada categoria ou órgão. Parágrafo único. Ultrapassando o limite previsto no caput, novas transposições, remanejamentos ou transferências dependerão de prévia autorização legislativa específica da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. A justificativa. A presente emenda tem por objetivo garantir o equilíbrio entre a flexibilidade de gestão do orçamento, necessária especialmente em um contexto de reestruturação administrativa, e o controle legislativo, assegurando as alterações orçamentárias não desvirtuem a vontade popular expressa na lei orçamentária anual aprovada pela Câmara. O limite de 10% por categoria ou órgão viabiliza ajustes técnicos, mas impede alterações orçamentárias de grande vulto sem análise e autorização do Poder Legislativo, reforçando a transparência, a legalidade e o controle democrático dos recursos públicos. Coloque em votação o requerimento para a tramitação simplificada da emenda modificativa número 01 ao projeto de lei 53/2025. Solicito ao senhor secretário fazer a chamada para votação. Alex Fabiana Moreira, favorável à emenda. A tramitação do requerimento. Silvana Estorino Vaz Monteiro. Favorável. Cíntia Salomão Basso Faria. Favorável. Gilmar dos Reis Santos. Favorável. Guilherme de Lima Braga. Favorável. Márcio Pereira dos Santos. Favorável. Gabriel Vinícius Silveira de Araújo. Contrário. Salim Salema Pimenta. Favorável.
José Augusto Pedro da Silva. Favorável. Wilson Carlos Matoso Barbosa. Favorável. Frederico Henrique Cota Alves. Favorável. O Arley Alves da Silva. Favorável. Declaro aprovado para a tramitação amplificada a emenda modificativa número 01 ao projeto de lei 53/2025 por 11 votos favoráveis. Coloco em votação a emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 53/2025. Solicito ao senhor secretário fazer a chamada para votação. Alex Fabiano Moreira, contrário. Silvana Estorino Vaz Monteiro. Contrário. Cíntia Salamão Basso Faria. Contrária. Gilmar dos Reis Santos. Contrário. Guilherme de Lima Braga. Contrário. Márcio Pereira dos Santos. Contrário. Gabriel Vinícius Silveira de Araújo. Favorável. Salim Salema Pimenta. Contrário. José Augusto Pedro da Silva. Contrário. Wilson Carlos Matoso Barbosa. Contrário. Frederico Henrique Cota Alves. Contrário. O Arley Alves da Silva. Contrário. Declaro rejeitado a emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 53/2025 por 11 votos. Solicito ao senhor secretário a chamada para votação do projeto número 53/2025. Alex Fabiano Moreira, favorável. Silvana Estorino Vaz Monteiro. Favorável. Cíntia Salamão Basso Faria. Favorável. Gilmar dos Reis Santos. Favorável. Guilherme de Lima Braga. Favorável. Márcio Pereira dos Santos. Favorável. Gabriel Vinícius Silveira de Araújo. Contrário. Salim Salema Pimenta. Favorável. José Augusto Pedro da Silva. Favorável. Wilson Carlos Matoso Barbosa. Favorável. Frederico Henrique Cota Alves. Favorável. O Arley Alves da Silva. Favorável. Declaro aprovado o projeto de lei número 53/2025 por 11 votos. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura da proposição apresentada. É isto. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura do projeto de lei número 54/2025. Projeto de lei 54 autoriza ao Poder Executivo Municipal celebrar convênio com a Secretaria do Estado de Minas Gerais, visando a municipalização das escolas estaduais que atendem o ensino fundamental do município de Pedro Leopoldo e da outras providências. Autoria, prefeito. A parte, presidente. Coloco em discussão o projeto com a palavra a vereadora Cíntia Salomão. Eu pedi aqui a parte, por ser um projeto da educação, por ser professora, por ter estudado bem o projeto, ter ouvido as partes, professores, alunos, família, e também por ver neste projeto uma grande oportunidade de mudar a situação de muitas escolas em nosso município, de muitas instituições de ensino. Sou da região norte, Fidalga e Quinta do Sumidouro. São escolas que precisam passar por reformas significativas. Infelizmente, os prédios, tanto de Quinta do Sumidouro quanto do SEMAI Eugênia Bastos, são precários, infelizmente dificultando o desenvolvimento pedagógico, o bem-estar, inclusive colocando muitas crianças em exposição, não só a utilizar o mesmo banheiro sem divisória, como acontece em uma instituição em Fidalgo, Eugênia Bastos, como alunos na escola Quinta do Sumidouro, que também passa por muitas precariedades, não tem uma quadra coberta para se fazer uma atividade física, entre outras dificuldades que todos ali encontram. Então, vejo, desde o início que entrei nessa Casa Legislativa, um pedido de muitas famílias, inclusive também de funcionários, alunos,
para que essa realidade tão triste e precária seja diferente. Então, com esta possibilidade que às vezes não bate na nossa porta duas vezes, esta proposta, né, do governo estadual ao município de Pedro Leopoldo para que se converse para a municipalização de algumas escolas, visto que isso não é a municipalização, é uma autorizativa ao prefeito Emiliano para que possa dialogar e conversar com o governo do estado sobre uma proposta de municipalização com alguns ganhos, né, para o município de Pedro Leopoldo. E eu, como educadora, mais do que ninguém, vejo a importância de se dialogar e de se ver com carinho, responsabilidade sobre esta proposta, né, para ver o que será mais benéfico para Pedro Leopoldo, para os alunos, para as famílias, os servidores. E com responsabilidade, né, eu me comprometo também como educadora e professora, estar acompanhando de perto todas as tratativas, bem como fiscalizar tudo que for feito favorável ou não à municipalização das escolas em Pedro Leopoldo. Esta é a minha posição, a minha contribuição para esclarecer a todos sobre o meu posicionamento sobre esta autorizativa. E também quero colocar aqui que o prefeito Emiliano, em sua gestão, em menos de 6 meses, tem mostrado ao que veio, tem feito com grande responsabilidade e maestria a gestão do município de Pedro Leopoldo. É o que eu tenho para dizer. Muito obrigada. A parte, presidente. Muito obrigado, vereadora Cíntia. Aproveitando aqui este momento, também estou criando uma comissão de fiscalização junto a esse importante projeto, aonde que a gente tem como a presidente a Vossa Senhoria, então fica aqui o meu convite, e o vice-presidente, o vereador Frederico Henrique Cota Alves. Também determinaríamos a convocação de 4 diretoras de escolas e também 6 professoras para participar dessa comissão. Então, vereadora, fica com você para também fazer toda a organização e conte com esta casa para que a gente possa ter muito trabalho durante esse processo e também dar muita transparência. Obrigado. Presidente, com a parte, eu parabenizo, né, por instaurar esta comissão tão importante, agradeço pela confiança e comprometo-me a assumir este papel com bastante responsabilidade e com bastante compromisso de honrar a educação de Pedro Leopoldo para acompanhar de forma firme todos os trabalhos, todas as tratativas que acontecerem sobre este assunto referente à municipalização em algumas escolas do nosso município. Muito obrigada. Eu que agradeço, vereadora. É importante também deixar aqui para toda a população que nos acompanha a escolha de vocês que estão aqui nesta casa como vereadores, né, representando o povo e principalmente como professores. Então, eu conto com o apoio de vocês para que essa comissão aí também seja sucesso. Obrigado. Com a palavra, vereador Gael. Presidente, a oposição também vai poder compor essa comissão? Eu peço para me incluir nela, porque eu quero participar desse processo, porque, enfim, é um processo de magnitude importante. A gente, até para a questão da legalidade aqui, com todos os outros vereadores, a gente defendeu a questão de ser 2 vereadores, visto que são 2 professores e também 4 diretores de escolas estaduais que vão participar do processo e 6 pais também. Aí, mas você pode ser observador também da comissão. Presidente, é um projeto, enfim, discutindo o projeto, é mais um cheque em branco que o prefeito está querendo para poder governar a cidade. E por que é cheque em branco? Porque a gente não sabe qual o valor, a gente não sabe quais escolas, a gente não sabe quais as condicionantes, sabe?
Isso porque, assim, é um projeto tão bom, entre aspas, que foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado, porque o Estado ele nem consegue garantir a qualidade do ensino para a questão da municipalização. E, presidente, outra questão que eu gostaria de colocar, que Vossa Excelência sabe do respeito, do carinho que eu tenho por você, mas na reunião de apresentação do projeto, Vossa Excelência disse que esse projeto não ia ser levado a toque de caixa, que esse projeto ia ser debatido, que esse projeto ia ser construído com a população, mas a gente está aqui numa reunião extraordinária, a 1h da tarde, no horário que o professor não pode estar aqui. A gente está votando um projeto que foi negado à audiência pública, sendo que a população quer conversar sobre isso. Então, assim, outra questão, é uma reunião marcada às 1h, mas que nem foi divulgada pela própria Câmara nas suas redes sociais, que aconteceria. Então, assim, qual transparência que é essa? Eu acho que, se a gente quer tocar esse processo, então vamos fazer uma audiência pública antes. Porque, assim, a população ela quer debater. A gente, no dia da apresentação do projeto, a gente viu um tanto de pessoas que estavam lá fora, sendo a favor, sendo contra, querendo debater. Então, agora, a Câmara Municipal está autorizando que o município organize, participe de um projeto que foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado. A gente, enquanto vereador, a gente não tem o direito de errar com a comunidade escolar, a gente não tem o direito de errar com a educação, e é por isso que eu peço que Vossas Excelências escutem a população que nos colocou aqui, e que a gente faça de fato uma construção de uma educação que seja construída junto da população. Nesse sentido, eu peço para que os novos colegas votem contra esse projeto absurdo do governo Zema. Boa parte, presidente. Com a palavra, o vereador Fred Piau. Senhores vereadores, público presente, as pessoas que devam me escutar, né, posteriormente a essa reunião, sem sombra de dúvidas, nesses 3 mandatos aqui, é o projeto mais complexo que eu já discuti aqui, porque me inclui dentro desse processo como servidor efetivo do Estado e também dentro de uma das escolas que possivelmente possa vir a ser municipalizada. É muito complicado para mim, né, chegar numa escola onde eu tenho os colegas de trabalho te julgando com olhares e nunca sequer me questionaram ou perguntaram qualquer coisa para mim. Mesmo tomando café todos os dias, 9h30 da manhã e às 15h30 da tarde. Mas eu também não posso negar que, como servidor, né, hoje eu estou vereador, mas como servidor efetivo do Estado, para mim é uma situação complicada, porque é um desconhecido também, né? Mas, contudo, a gente teve uma conversa com os diretores das escolas envolvidas e eles fizeram os questionamentos que Vossa Excelência também fez. E, infelizmente, né, eu não soube responder, assim como o prefeito também não soube responder, e assim como também o nosso secretário de Educação não soube responder, não por falta de competência, mas por falta de conhecimento da parte do governo do Estado, o que eles vão oferecer. E para que a gente entenda melhor todo esse processo, né, é necessário que tenha essa autorizativa para que o município converse com o Estado e ele mostra o que terá de benefício o município. Então, nessa situação, realmente é muito complicado como servidor, né? E agora, como líder de governo também, e dos nossos colegas aqui, vereadores, eu tive aquela votação contrária referente à audiência pública, porque eu julgo também de extrema importância para que os servidores entendam, de fato, o que pode acontecer nas escolas estaduais. Mas como não tem a possibilidade de fazer uma audiência pública e ter todas as respostas, porque a gente não tem essa autorizativa ainda, então inviabiliza a audiência pública. Ficaria realmente uma audiência incompleta, sem informações, levando sim a população a ter medo do que está por vir, né? Então, eu conversei com o prefeito, né, juntamente com outros secretários, e
eu cobrei do prefeito, né, e ele me garantiu que a partir dessa autorizativa ele fará uma audiência pública para que ele possa esclarecer todas as dúvidas e os anseios dos servidores das escolas, e ainda assim não é garantia que ele vá municipalizar as escolas, porque se o governo não ofertar o que ele entende que é importante para Pedro Leopoldo, o que ele entende que é importante para as escolas, para os servidores e principalmente para as crianças, para os alunos, né, ele não fará tamanha loucura. Então a gente conhece o prefeito, ele foi eleito juntamente com todos os vereadores. Eu acho que todos os vereadores aqui são detentores da maioria dos votos, ou seja, da confiança da população. Então eu acredito que a gente tem que dar mesmo, né, esse voto de confiança, mas com responsabilidade, assim como foi falado pelo nobre presidente, né, é importante ter essa comissão para que nós possamos verdadeiramente acompanhar de perto toda a situação. Eu acrescento mais aqui também, eu que sou defensor da causa da inclusão, um dos medos também dos pais, né, de filhos com alguma deficiência ou alguma situação que dependa de um monitor, aí eu vou colocar um parênteses aqui. Eu acho que dessa forma o próprio município pode ganhar, porque hoje as escolas municipais estão com monitores de inclusão e o Estado tem sim um professor. Então eu levei até o executivo uma minuta de projeto para que Pedro Leopoldo tenha professores de inclusão em toda a rede municipal, né? Então tendo como garantia também o direito, né, da pessoa com deficiência, o direito dos autistas, garantindo nesse projeto. Então a gente não está aqui, não está sendo uma discussão fácil, uma votação fácil, mas diante da situação e a gente podendo correr o risco também de ter uma escola municipalizada sem nenhuma contrapartida, eu acho que seria muito pior. Então eu acho importante a gente escutar, né, o que o governo tem a oferecer para todos nós, tem a oferecer para os servidores, para os familiares, para aí sim, né, a gente receber, né, da melhor maneira possível. E mais uma vez, né, tá aqui junto com os meus nobres companheiros vereadores, né, a gente está junto nessa missão de levar sempre o melhor para a população de Pedro Leopoldo. Muito obrigado, presidente. Passo a palavra para a vereadora Silvana Storino. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Gael, vereador Gael, quando você cita a população não foi ouvida, é muito difícil a gente ter conhecimento desse número, né? A gente que trabalha com gestão trabalha com percentual, com números. Então, a população que me procurou durante essas semanas me questionou com um ar positivo, de esperança e de oportunidade para a cidade, uma vez que esses 6 meses de gestão do prefeito Emiliano, ele tem mostrado exatamente isso, números, competência, delegação, planos de ação, ou seja, trabalhar com avaliações. Então, eu tive várias pessoas que me procuraram com uma forma positiva, apoiando. Eu estou na fila, hein? Com a palavra, o vereador Gael. Gael, como foi citado, 2 minutos para a gente seguir o objetivo. Meu objetivo. Obrigado. Então, nós vamos votar um projeto que nem nós sabemos o que está nele, nem o prefeito sabe o que está nele, nem os secretários de educação sabem o que está nele. Então, é um cheque em branco. E com relação a perder a oportunidade, o governo do estado ele não pode simplesmente obrigar o município a municipalizar a escola, porque isso é regulamentado na lei 2.768 de 98, que é a lei estadual de municipalização. E sobre a mensuração de quem é a favor, quem é contra, eu tenho um abaixo-assinado com mais de 1.300 assinaturas de pessoas de Pedro Leopoldo que são contra a municipalização, que fazem parte do... Não está comigo aqui, vereador, mas eu consigo te apresentar na sua sala amanhã. Na verdade, amanhã é sábado, mas assim que possível, tá? Mas, inclusive, a audiência pública é justamente para isso, para a gente mensurar e para a gente debater essa questão. Que a gente não pode simplesmente entregar para o executivo que decida e nós, enquanto vereador, representante da população, fique de fora desse processo. Uma parte, presidente. E aí, presidente, eu tenho 2 emendas para apresentar sobre esse projeto também. Com a palavra, vereador Fred Piau.
Senhores vereadores e público presente, vale ressaltar também que não é um projeto para municipalizar, né? É uma autorizativa para que o prefeito e o vice-prefeito tenham um entendimento melhor de toda a situação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as narrativas que estão colocando aí fora, porque eles acabam, de fato, demonizando uma situação colocada por pessoas que não querem ver a verdade do desenvolvimento da cidade. Eu falo porque há mais de 20 anos eu não me lembro, se alguém lembra pode até me recordar aí, de nenhuma reforma expressiva em toda a rede municipal. E mais, a gente tem que tomar cuidado para não inferiorizar os professores da rede municipal, que eles têm tanto valor como qualquer outro professor. Então, a gente está colocando uma situação, e pelo que eu percebi, vinda de algumas pessoas, que somente as escolas estaduais, elas possuem valor, elas são melhores. Agora, eu acredito que esse fato se dá diante de uma estrutura. Então, se a gente tem um recurso, de fato, vindo para Pedro Leopoldo, assim como o prefeito imagina que virá, eu acredito que a gente terá aí, né, essa comparação de uma forma diferente, né, porque os professores, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, né, têm muito valor, mas eles precisam de estrutura para poder, de fato, desempenhar e desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível. Muito obrigado. Uma parte, presidente. Com a palavra, vereador Marcinho da Luz. Eu vejo que todo projeto que é de prerrogativa do prefeito e que algum momento deixa alguma brecha, acaba sendo cheque em branco na narrativa que tem apresentado. Tudo é cheque em branco. Então a gente fica, né, sem entender o que nós vereadores estamos fazendo aqui. E outra coisa, sim mesmo, Gael, sim mesmo. Sabe por quê? Porque até hoje todos os projetos que foram apresentados, você fala a mesma coisa, cheque em branco, cheque em branco, cheque em branco. Espera aí, a gente tem que defender também quem nos pôs aqui. Você tem a sua posição, cada um de nós aqui tem uma posição. Você acha que um projeto como esse não é bom para mim, que mora no Teotônio Batista, que tem uma escola igual o Raimundo Salvador caindo em pedaços, não? Aí eu vou votar contra um projeto desse, por causa que você fala que tem 1.500 pessoas que assinaram a baixa assinada. E o resto da população? Fica onde nisso? Entendeu? Então a gente tem que respeitar, porque infelizmente você já desrespeitou essa casa, você já desrespeitou os seus nobres companheiros. É mentira? É mentira? Você não desrespeitou? Quando você fala que nós temos um rei e nós somos os discípulos, é o quê? Isso é respeito? Presidente, eu peço respeito aqui, que está gritando no meu ouvido e eu não sou obrigado. É respeito? Então, ou seja, a gente tem que se impor, cara. A gente tem que se impor. Eu não estou gritando, Gael, eu estou do seu lado, estou conversando com você, mas só que no seguinte, o mesmo tom que você usou aquele dia, a gente está usando agora. A gente, tem SEMAI que só tem um banheiro só, Gael. Aí a gente está vendo uma oportunidade agora de uma reforma nas escolas, eu vou virar as costas para ela? A gente não quer ser linha de frente de nenhuma polêmica na cidade. Mas se deu a nós o direito de tomar a decisão para a população, nós temos que se impor. Entendeu? Entendo a sua oposição. Eu também vim de um partido contrário à gestão agora, mas eu falei, deixei bem claro no dia que eu tomei minha posse, se for bom para a população, eu vou votar favorável, porque eu não vou defender partido, eu vou defender a população que me pôs aqui. Então, se você se sentir ofendido, você me desculpa. Estou pedindo em plenário que desculpa, entendeu? Mas só que a gente tem que se impor, porque está ficando cansativo. Para as pessoas que estão lá fora, entendem assim, uai, só o vereador Gael que está trabalhando, os restos está tudo indo a Deus dará. Outra coisa, tem um grupo sobre a municipalização em Pedro Leopoldo, não é isso? Não estou falando que é todas, mas tem pessoas lá que infelizmente está disposta a fazer gracinha com a nossa cara. Você viu a foto que divulgou lá essa semana? Sabe que chegou nas pessoas. Saiu lá o Emiliano com a coroa na cabeça e eu com o chapéu de palhaço. Então tem pessoas, tem pessoas sérias lá? Tem, mas tem pessoas que só querem denegrir a nossa imagem. Então até quando você quer que os vereadores fiquem calados? Não tem como. Então eu estou me expondo aqui a minha indignação, porque pessoas sérias não estão dispostas a isso. Beleza? Muito obrigado, vereador Marcinho. Só respondendo. Com a palavra, vereador. Eu tenho 2 emendas. Antes de assumir novas responsabilidades, Marcinho, a gente tem que garantir a estrutura, sim, lá no Teotônio Batista de Freitas. A gente tem que garantir a estrutura e valorização dos profissionais
que estão no município. Sim, eu defendo a educação do município. Inclusive, não é um Atlético Cruzeiro, qualquer professor é melhor, até porque professores estão nas duas redes. Entendeu? E quando eu falo um cheque em branco, é o seguinte: é uma autorização para um projeto que foi suspenso pelo Tribunal de Contas porque ele não garante a qualidade do ensino, certo? E é um cheque em branco porque, se for aprovado agora, ele não vai voltar para a Câmara de novo, caso o projeto seja ruim. Entendeu? Inclusive, Vossa Excelência tinha dito sobre decreto legislativo, e o decreto legislativo do nosso regimento, presidente, fala que no artigo 160 que destina-se a regular matérias exclusivas de competência da Câmara, não sujeita à sanção do prefeito. Logo, presidente, enfim, eu tenho 2 emendas para apresentar com relação a esse projeto, de acordo com o artigo 151. Com a palavra, vereador Fred. Mais uma vez, eu também solicito aí ao presidente que receba a emenda do vereador Gael e coloque em apreciação do plenário. Né? E parabéns, Marcinho, pelo seu posicionamento, porque, infelizmente, a gente só tem pessoas que só veem um lado. Né? Lógico que cada um nós temos que resguardar o direito dos servidores, mas o que você falou realmente é muito comovente, quando se fala que um SEMAI tem um banheiro apenas para dezenas e centenas de crianças. Realmente é lamentável. Eu acredito que nenhum pai aqui gostaria de ver ou de saber que o seu filho está compartilhando um banheiro com outra pessoa. Né? Então isso é viver numa condição subhumana. Eu acho que nenhum ser humano merece isso. E aí eu pergunto, diante de tamanha importância desse projeto, de onde o governo vai tirar recurso, tendo em vista que há mais de 20 anos não se tem uma arrecadação expressiva no município para que isso possa acontecer. E a verdade é que a gente só fica apagando fogo. Paga funcionário, faz um serviço que é essencial e nunca tem uma coisa a mais. Então, no meu posicionamento, a gente precisa de uma situação que vá realmente fazer com que a cidade decole, desenvolva e realmente saia dessa inércia. Tá? Parabéns por sua fala aí. Com a palavra, vereador Marcinho. Eu acho que pelo projeto está suspenso, né? Aí já vai ser a prerrogativa do governo estadual. Nós estamos aqui hoje dando autorização para o prefeito continuar negociando. Então isso, se for suspenso ou não, aí é o governo que vai falar. Mas nós estamos dando autorizativa, autorizando ele negociar. Correto? E o que Fred falou é muito importante, porque a gente vê hoje, nós todos, não sei se você recebe, o vereador, nós todos aqui recebemos mães desesperadas, perdendo emprego, porque não tem lugar para pôr o filho, não tem creche para pôr o filho, e não tem condição de pagar um hotelzinho. Tem mães assim em Pedro Leopoldo. Então, se essa municipalização vai nos garantir, né, pelo projeto que foi apresentado aqui pelo secretário, que vai construir novas SEMAIs, vamos zerar a fila de espera da creche. Então, ou seja, mais mães vão poder trabalhar, porque hoje a mulher é independente dentro do lar, não é isso? Então eu vejo uma grande oportunidade. Beleza, presidente? Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Guilherme do Doce. Boa tarde a todos. Só complementando mesmo, né, presidente, a fala de todos aí, todo mundo pontuando muito bem, né, e até falo diretamente para o vereador Gael, né, ele não tem filha, não sei se para ele é normal, né, todo mundo usar banheiro, todo mundo junto, homem com menina. Onde que Cíntia falou em questão de algumas localidades, de alguns SEMAIs que se encontram nessa necessidade, e onde Piau também falou a questão do recurso. Da onde que a gente vai buscar esse recurso? Para você é normal? Deve ser. Dá uma sugestão para onde vai buscar esse recurso. Vocês estão com um projeto de 60 milhões que vão voltar na próxima pauta, que não tem ninguém. Não, vamos voltar, não vamos perder o foco não. Então aqui não vai adiantar, né? A bandeira que ele defende, tudo pode, tudo é normal. Então não vou perder o tempo com ele. Então eu quero deixar só um minutinho que eu estou na minha fala, depois você fala. Só para deixar claro aqui, igual o Marcinho falou muito bem, está todo mundo engasgado com essa situação, que aí fora, né, o senhor Gael, juntamente com todo o grupo dele, está passando como que a Câmara está todo mundo de braço cruzado, né, como Vossa Excelência fala que a gente está comendo na mão do prefeito, né, ninguém aqui tem conchavo político com o Emiliano, com o Leozão, com nenhum secretário. Então o negócio é o seguinte, gente, a situação hoje do vereador, que eu dou nome, é aquele ditado:
quanto pior, melhor. Ele não quer ver o desenvolvimento da cidade. É isso que está acontecendo, infelizmente. Entendeu? Respeito o posicionamento de todo mundo. Fui o vereador mais bem votado da história de Pedro Leopoldo. Tenho um público que confia em mim, que confia no meu trabalho, onde eu estou conversando com diversas pessoas. Estou pedindo, gente, tome cuidado com essas informações que estão saindo na internet, com essas covardias que está acontecendo na internet. E tem muita gente que está se alertando. Infelizmente, tem muita gente que não. Que está indo aí no calor da emoção, que está colocando todos os vereadores como vilão. Então é essa atenção que eu peço a toda a população de Pedro Leopoldo, entendeu? Tem filha que estuda no município, eu não quero minha filha usando um banheiro juntamente com o menino, entendeu? Se para ele é normal, o problema é dele, entendeu? Então pode ter certeza que ninguém está brincando de fazer política, ninguém está brincando de representar a população, e pode ter certeza que todo mundo aqui está no mesmo objetivo, que é representar Pedro Leopoldo da melhor forma e avançar a cidade cada dia mais. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Guilherme do Doce, e demais, Marcinho, Fred, Gael também, que já exporam as suas intenções, e aqui eu reafirmo a questão da audiência pública que vai haver após todo esse processo, junto com essa comissão de fiscalização, para que a gente possa ter informações e levar para os professores, porque a gente criar historinha na cabeça dos professores ali sem ter nada, aí a gente fala uma coisa, acontece outra totalmente diferente, ou pior, nem aconteça nada. Então, e sim, nós podemos fazer um decreto legislativo e suspender esse projeto. E agora, com a palavra, o vereador Salim. Boa tarde a todos, vereadores, ouvintes aí das rádios, público presente, aos servidores da casa, aos secretariados. Presidente, é muito rápido a minha fala. O nosso gabinete, o senhor sabe que a gente anda muito. Nós fomos procurados, paramos com várias famílias, questionados sobre esse projeto, essa autorizativa. Vocês são doidos, vocês vão dar isso, daquilo, aquilo outro para o prefeito. Não. Presidente, o nosso gabinete se sente muito confortável com essa situação, porque a gente não está dando um cheque em branco para ninguém. Nós simplesmente estamos dando uma autorizativa ao prefeito no que foi exigido pelo governo do Estado, onde não tem nada concreto de negociação sim ou não. E falar mais que fiquei muito triste com a suspensão lá no Tribunal de Contas da União, porque quanto mais tempo passar, pior fica para os municípios que não têm tempo de planejar e para o governo que quer fazer o benefício das escolas. Então eu me sinto muito confortável nesse projeto, no qual eu tenho certeza que o benefício ele virá, se não acontecer nada, o contrário, porque vem de cima para baixo, a gente sabe, é governo federal, governo estadual e município. O que depender do município, eu tenho ciência que nós estamos aqui para poder dar o nosso melhor nesta casa, para o município, para as pessoas. Um dos motivos de eu continuar na política e botar meu nome à apreciação e retornar para esta casa foi para poder fazer e dar o melhor da minha pessoa para o município de Pedro Leopoldo. Não sou nascido em Pedro Leopoldo, tem 30 anos que eu estou em Pedro Leopoldo. Para quem veio ficar 2 anos, eu vim ficar 2 anos aqui, tem 30 anos que eu estou em Pedro Leopoldo, dedicando a minha vida à cidade de Pedro Leopoldo. Votarei tudo aquilo que for de bom para a população. E eu entendo que eu estou muito tranquilo em todas essas votações aqui, que foi apreciada por esta casa, para poder fazer as votações. Pode ter certeza absoluta que eu estou torcendo para o mais rápido possível tirar o entrave no Tribunal de Contas do Estado, para que o prefeito possa, sim, fazer uma negociação juntamente com o governador Zema para o município de Pedro Leopoldo, porque a gente sabe que são 2 prerrogativas. Uma é o CPF do prefeito que está lá. Segundo é
a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ele não é louco de fazer loucura, porque senão o dele está na reta. E terceiro, o senhor acabou de falar, coisa que ninguém falou nessa casa, que caso a gente veja que não tenha ganhos para o município, pela nossa votação, a gente suspende, automaticamente. Então, primeiro é Deus. Da minha parte, eu estou muito tranquilo, o nosso gabinete está muito tranquilo para poder fazer e conduzir todas essas questões aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos, vereador Salim. Com a palavra, vereador Ratinho. Presidente, eu vou comentar aqui, o Marcinho comentou que o vereador Gael, tudo que põe é cheque em branco, e é verdade, tudo que põe ele é contra, parece que ele não quer o progresso para o nosso município, que não quer o desenvolvimento, que não quer as crianças se alimentando, se estudando bem, é isso aí que ele não quer, ele quer fazer mais um palco político. E eu vou complementar a fala do Guilherme ali, além disso tudo, ontem à noite eu fui olhar a rede social, que eu sou muito fraco nisso, eu não sei muito nessa área, os comentários da turma dele lá, você vai pegar os perfis do Instagram, é tudo falso, isso é uma covardia, senhor. Aí você chega lá, tem uma foto de uma nuvem, uma foto de uma árvore. Me ajuda aí, Gael. Vamos para frente, meu filho, que atrás vem gente. Obrigado, presidente. A parte, presidente, eu preciso responder. Vereador Ratinho, agora o senhor vai fiscalizar as minhas redes sociais, stalkear as minhas redes sociais. Que isso? Presidente, olha para o senhor ter noção, o projeto ele é tão importante, com uma magnitude tão grande, que tem várias divergências aqui e não está sendo debatido com a população. Se a gente está debatendo entre nós e a população, é por isso que é importante que tenha uma audiência pública sobre isso. Vai ter, vereador, mas a gente tem que ter informações para a gente levar para a população. A gente vai votar um projeto que a gente não tem informação, presidente. Com a palavra, vereador Arlen Alves. Boa tarde, gente. Tá dando para me escutar direito? Está sim, vereador. Tem 1 hora que eu tô pedindo uma parte. Com a palavra. É brincadeira, hein? Ô, gente, olha, eu vou falar para vocês. Quem dera se meu filho tivesse estudado numa escola cívico-militar. Eu tô te falando, não é um vereador que está vereador, não é um pai que está desabafando. Quem me dera, meu filho, eu te garanto que ele não estaria na Nelson Hungria hoje. Garanto mesmo, sem medo de errar. Porque ele foi aliciado dentro da escola estadual. Ele foi aliciado dentro do Imaculado de Conceição. Isso é um relato que ele me passou. Na hora que eu fui indagar ele falou: pai, eu comecei a fumar maconha dentro da escola. Dentro da escola estadual, Imaculado de Conceição. Porque hoje vive traficantes nas portas das escolas, pedófilos aliciando nossos filhos, fazendo de tudo. Eu sei colocar um militar da reserva, deixar bem claro, da reserva dentro da escola. Ô, gente, a gente reclamou o tanto de chacina que teve nas escolas, professoras foram queimadas dentro das escolas. Você lembra muito bem o que aconteceu com aquela professora que tentou defender as crianças dentro da escola? Ela foi assassinada. Isso não foi uma escola, não. Foi várias escolas. E agora a gente está tendo chance. E quem dera se a gente pudesse melhorar a segurança de todas as escolas, porque é dever. A gente podia melhorar todas as escolas, todos os demais. Quem dera, a gente está tendo chance de melhorar a segurança de algumas escolas. Pena mesmo, eu falo com você de coração, pena, porque devia ser em todas, os militares vão estar dentro da escola para garantir não só a segurança, a organização, os docentes continuarão com as suas funções, vai continuar a mesma coisa, os militares, quem é contra isso, o pai que está contra de ter uma escola cívico-militar. Eu vou te falar que você não dá para entender. Porque eu queria, se eu tivesse outro filho, outra filha agora, eu queria escrever imediatamente para a escola cívico-militar, se eu tivesse essa chance. Infelizmente eu não tenho essa chance mais. Que eu perdi meu filho para vagabundo. Eu perdi o meu filho para traficante.
E tento recuperar ele através de Deus, orando o tempo todo, para que Deus toque no coração dele. Agora, uma pessoa que está contra, eu sei, eu senti na pele meu sofrimento, eu sofro. Aí alguém foi lá no movimento, cadê? O ato está pagando. Vai ser bom filho, que se trabalhar dentro de 7 anos, imaginam essas pessoas aí, hein, gente? Imaginem, eu trabalho desde 7 anos de idade, é só um desabafo. Desde 7 anos, chega lá na casa da minha mãe e pergunta como eu sou com o filho. Meu pai não está aí para falar, pergunta meus irmãos. Então, eu não fiz nada para pagar. Deus sabe de tudo da minha vida, de todos os segundos da minha vida. Todo segundo, eu não quero gente ruim perto de mim. E continuo falando, gente ruim eu quero se livrar. Não quero, não quero. Oro por eles, perdoo, mas não sou obrigado a caminhar junto. Então, gente, vamos botar a mão na consciência. Vocês acham mesmo falar que a gente é súdito do prefeito? Isso é um absurdo, senhor. Isso é um absurdo. Eu queria estar aí. Você sabe por que eu queria estar aí? Eu não estou porque eu estou operado. É questão de saúde. Questão de saúde. Você sabe por quê? Mas eu vou raciocinar. Aqui não tem ninguém, desculpa da palavra, presidente, babando o ovo de prefeito, não. É só raciocinar e saber que Emiliano não quer nada de ruim para nossa cidade, não. É óbvio que não quer. Não tem vereador aí que quer nada de ruim para nossa cidade, não, ué. Queremos é o bem para o nosso município. E de verdade mesmo, aquele que não acredita que a gente ama essa cidade, é um absurdo. É um absurdo tentar mascarar, fazer narrativa e falar que a gente é contra o povo. Jamais seremos. Se o político é contra o povo, é porque ele é retardado. Isso a gente não é. E nunca você. Né? Se eu tivesse a chance de colocar, estou falando não tenho poder nenhum. Tem uma pessoa que fala, nós achamos que nós somos Deus. Olha o pecado. Que dia que nós não pensamos, eu canso de falar, nós não somos. Se eu tivesse a oportunidade de fazer uma escola cívico-militar em todas as escolas do nosso município, eu seria favorável, porque está uma baderna na parte de fora, é tráfico de droga, é pedófilo, os nossos filhos ficam correndo risco. Enquanto você está trabalhando, você pai, você fica preocupado, será que meu filho vai chegar bem em casa? Eu te garanto a você, com um militar experiente dentro da escola, um serviço de inteligência, ele vai detectar a vagabundagem no ar. É no ar. Então eu sou favorável. A gente está dando a chance do prefeito abrir discussão com o governador. Isso é importante demais para a gente. Eu vou te falar, se isso der errado, eu vou te falar, eu nunca me perdoarei. Mas se der certo, e eu tenho certeza perante a Deus que vai dar, servidor nenhum vai ser prejudicado. A gente sabe disso, e a gente torce que dê tudo certo diante de Deus e vai dar. Então eu falo, eu sou favorável em nome de Jesus. Muito obrigado, vereador. E mais uma vez, reforçando com a população que não é um cheque em branco. Se haver prejuízo para principalmente os professores e alunos, nós podemos fazer uma lei delegada. Além de mais, um decreto legislativo. Além do mais, gostaria aqui também de reafirmar o compromisso de uma comissão de fiscalização, onde temos a presidente, a vereadora Cíntia Salomão, o vice-presidente, o Fred, e o Gael também vai fazer parte desta, junto com mais 4 diretores de escolas estaduais e pais de alunos para poder participar. O vereador solicitou a inclusão de 2 emendas fora de pauta. Presidente, uma parte. Com a palavra, vereador Fred. Como líder do governo, eu solicito também receber as emendas do vereador Gael e para que tenha a tramitação simplificada por essa casa também. Ok. Então, eu vou colocar em votação. Você vai ler primeiro? Da última vez, então vamos lá, solicito o vereador Gael ler as emendas aditivas.
Presidente, eu agradeço Vossa Excelência por me incluir nessa comissão, mas é bom deixar claro que o projeto não é sobre escola cívico-militar, o projeto é sobre municipalização de escolas. Nesse sentido, eu vou ler aqui 2 emendas que eu estou propondo para... Uma parte, presidente. O vereador Arley, já finalizamos a discussão, ele vai ler a emenda aqui, aí depois... Mas depois eu quero responder Excelência, vereador Excelência. Tá bom, com a palavra o vereador Arley. Um minuto, vereador. Ô, Gael, eu estou cansado de saber, vereador, que o projeto não é de escola cívico-militar. Esse é uma proposta que o prefeito fez e o governador tem, dentro da municipalização. Você sabe muito bem disso, não fiz de bobo, não. Solicito ao vereador Gael ler as emendas aditivas. Emenda aditiva número 1 ao PL 54/2025, adiciona parágrafo único ao artigo 11 do projeto de lei 54/2025 para submeter a abertura de créditos acionais à prévia aprovação da Câmara Municipal. Artigo 11, no caso está colocando parágrafo único, a abertura de créditos adicionais para atender às despesas decorrentes da municipalização das escolas estaduais, autorizado por essa lei, dependerá de prévia aprovação da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo mediante projeto de lei específico. A presente emenda tem por objetivo reforçar o controle orçamentário e a competência fiscalizadora do Poder Legislativo, exigindo que qualquer abertura de crédito adicional que aumente ou realoque recursos para atender às novas obrigações advindas da municipalização das escolas estaduais seja submetida prévia e expressamente à aprovação da Câmara Municipal. Trata-se de medida essencial para garantir transparência, responsabilidade fiscal e o devido acompanhamento do impacto financeiro que a municipalização poderá gerar no orçamento do município. A emenda harmoniza o princípio da separação dos poderes, assegurando ao Legislativo sua função constitucional de autorizar alterações significativas na lei orçamentária. Emenda número 2 ao projeto de lei 54 de 2025. Acrescenta o artigo 15º ao projeto de lei 54 de 2025 para vincular a aplicação integral dos recursos estaduais transferidos à função orçamentária na educação. Projeto de lei 54 de 2025, artigo 15º, todos os recursos financeiros recebidos pelo município de Pedro Leopoldo em razão da municipalização das escolas estaduais de ensino fundamental deverão ser aplicados integralmente em ações, programas e despesas vinculadas à função orçamentária da educação, vedada a sua utilização para quaisquer finalidades. Parágrafo 1º. Inclui-se nessa obrigação o repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, cota estadual do salário de educação, Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e quaisquer outros recursos de mesma natureza transferidos pelo Estado de Minas Gerais ou pela União. Parágrafo 2º. A aplicação dos recursos deverá ser devidamente registrada em rubrica orçamentária específica e constar de relatório anual a ser apresentado à Câmara Municipal e ao Conselho Municipal de Educação, com demonstração da execução financeira e dos resultados educacionais obtidos. A presente emenda visa proteger a finalidade pública essencial da verba da educação, garantindo que todo recurso estadual transferido ao município em decorrência da municipalização seja aplicado exclusivamente em melhorias, manutenção, custeio e desenvolvimento das escolas absorvidas. Essa previsão fortalece o princípio constitucional do gasto vinculado, assegura transparência, previne o desvio de finalidade e dá segurança à comunidade escolar, que poderá acompanhar onde e como cada valor foi investido. Além disso, a exigência de prestação de contas reforça o controle social, por meio da Câmara Municipal e do Conselho de Educação, aliando-se às melhores práticas da gestão pública. Coloque em votação o requerimento para a tramitação simplificada das emendas apresentadas pelo vereador ao projeto de lei número 54/2025. Solicito ao senhor secretário Alex da Farmácia realizar a chamada dos vereadores para votação. Alex Fabiano Moreira, favorável. Silvana Estorino Vaz Monteiro. Favorável. Cíntia Salomão Vaz Faria. Favorável. Márcio Pereira dos Santos. Favorável. Gilmar dos Reis Santos. Favorável. Guilherme de Lima Braga. Favorável. Gabriel Vinícius Silveira de Araújo. Contrário. Gabriel Vinícius Silveira de Araújo. Contrário. Sarlene Salema Pimenta. Favorável. José Augusto da Silva. Pedro da Silva. Favorável.
Wilson Carlos Matoso Barbosa. Favorável. Frederico Henrique Cota Alves. Favorável. Warley Alves da Silva. Favorável. Declaro aceito, é aprovado por 11 votos favoráveis a tramitação de forma simplificada das emendas aditivas. Agora vou fazer a chamada para a votação do projeto de lei número 54. Posteriormente, chamarei também para a votação das emendas aditivas. Então, o projeto vem primeiro para depois vir aí. Então, não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação, que será nominal, quórum, maioria absoluta, turno único. Solicito o senhor secretário proceder à chamada para votação. Alex Fabiano Moreira, favorável. Silvana Estorino Vaz Monteiro. Favorável. Cíntia Salomão Basso Faria. Favorável. Gilmar dos Reis Santos. Favorável. Guilherme de Lima Braga. Favorável. Márcio Pereira dos Santos. Favorável. Guilherme de Lima Braga. Ah, tá. É Gabriel Vinícius Silveira de Araújo. Contrário, presidente. Salim Salema Pimenta. Presidente, deixa eu vou falar. Votação. Tá bom. Favorável. José Augusto Pedro da Silva. Favorável. Wilson Carlos Matoso Barbosa. Favorável. Frederico Henrique Cota Alves. Favorável. Warley Alves da Silva. Favorável. Declaro aprovado o projeto de lei número 54/2025 por 11 votos. Solicito ao senhor secretário realizar a chamada para a votação das emendas aditivas. Presidente, discuti elas antes só para dar uma explicação sobre ambas. Já discutiu? Não, eu só li. Então, eu coloquei ela em discussão, mas pode... No caso, é a primeira emenda 01, certo? Vamos votar em bloco, aí a gente já... Ok? Vai lá. Presidente, então vou explicar as duas emendas em respeito a Vossa Excelência. A primeira emenda é para que, caso a Prefeitura ela abra créditos, pegue empréstimos com relação à municipalização, todos esses recursos só podem ser utilizados à educação, certo? E a outra é para vincular todos... Mentira, presidente, perdão. Caso a Prefeitura ela abra crédito suplementar, faça empréstimo, todos esses empréstimos eles têm que ser aprovados antes pela Câmara Municipal para que não haja endividamento. E a emenda número 02 é para vincular qualquer recurso advindo do Estado com relação à municipalização obrigatoriamente no custeio da educação. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco com a palavra a vereadora Cíntia Salomão. Desculpa, Cíntia. Então, eu pensei aqui sobre as emendas e, na verdade, como é apenas uma lei autorizativa, ainda não se chegou a nenhuma conclusão, né, da municipalização ou não, acredito que o momento certo para se fazer isso, e hoje com uma comissão constituída, é quando dá decisão, caso seja favorável à municipalização, sem mais. Muito obrigado, vereadora. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação, que será nominal, quórum, maioria absoluta, turno único. Informando que vão votar em bloco essas duas emendas aditivas do vereador Gael. Solicito, senhor secretário, proceder à chamada para votação. Alex Fabiano Moreira, contrário. Silvana Estorino Vaz Monteiro. Já foi toalete. Tá. Cíntia Salomão Basso Faria. Contrária. Gilmar dos Reis Santos. Contrário. Guilherme de Lima Braga. Contrário. Márcio Pereira dos Santos. Contrário. Gabriel Vinícius Silveira de Araújo. Favorável. Salim Salema Pimenta. Contrário. José Augusto Pedro da Silva. Contrário. Respondi. Contrário. Tá. Silvana Estorino Vaz Monteiro. Contrário. Wilson Carlos Matoso Barbosa. Contrário. Frederico Henrique Cota Alves. Contrário.
Wally Alves da Silva. Contrário. Declaro rejeitadas as emendas aditivas. Declaro rejeitado as emendas aditivas ao projeto de lei número 54/2025 por 11 votos. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura do projeto de lei número 55/2025. Projeto de lei 55 autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal com ou sem garantia da União e dá outras providências. Autoria, prefeito. Coloque em discussão o projeto. A parte, presidente. Com a palavra, vereador Gael. Os vereadores não gostam que eu falo isso, mas é mais um cheque em branco para o Executivo. Hoje nós tivemos não só um, mas vários cheques em branco, e eu não tenho culpa se o Executivo ele quer governar, às vezes, de forma sozinho, né? Esse projeto de lei de um empréstimo de 60 milhões, para quem não sabe, né, junto à Caixa Econômica Federal, junto à Caixa Econômica Federal, que no projeto ele não especifica, por exemplo, o cronograma de obras, não explica o critério de priorização ou mecanismos de controle social, né, não fala quais receitas podem ser comprometidas ou não, né, e a gente entende que precisava ter um tempo maior para a gente discutir todos esses processos. Nesse sentido, presidente, eu também tenho mais uma emenda para fazer com relação a esse projeto, para garantir nesse projeto de empréstimo de 60 milhões, para garantir que tenhamos relatórios semestrais à Câmara Municipal de cronogramas de obras e todas as questões afins de como o recurso está sendo gasto, e também para a realização de audiências públicas, para que o Executivo explique como que está sendo dado esse processo, como o dinheiro está sendo gasto, dando a devida transparência ao processo do Finisa. Uma parte, presidente. Com a palavra, vereador Fred Piau. Bom, como todos os senhores já sabem, né, em todos os governos que eu participei, eu sempre procurei ser muito coerente com as minhas ponderações aqui. Quarta-feira passada nós tivemos aqui uma discussão para poder fazer a análise da Constituição, se é constitucional ou não os projetos que foram apresentados. Todos foram constitucionais, né? Então, a gente percebe que quando se é oposição coerente, é justo, né, é louvável, para que se tenha uma discussão justa também. Mas quando se é oposição por oposição, realmente passa a não ter uma discussão e sim brigas partidárias, porque quando se é oposição por oposição, independente do que o governo propor, a pessoa vai ser contrária. Nesse caso aqui, especificamente do Finisa, mesmo sendo oposição do governo anterior, eu votaria favorável. O grande problema, vereador Gael, é que o senhor, quando faz essa emenda, eu acho que deve estar imaginando que está ainda no governo passado, que o governo passado não era transparente. Inclusive, o governo esse que Vossa Excelência trabalhou. E teve uma vez que Vossa Excelência questionou por que você sempre fala do governo passado. É porque a sua cobrança é seletiva. Porque no governo passado foi apresentado o Finisa de igual forma, sem nenhum projeto, sem nenhuma destinação, sem nenhuma descrição de onde seria implementado aquele recurso. E Vossa Excelência sequer pronunciou nas suas redes sociais, porque trabalhava no governo. Então, é importante que nós sejamos, de fato, coerentes com aquilo que acontece, pelas situações. E eu quero, na verdade, né, e aí diante disso eu tive que votar contrário, tá? Eu seria favorável, solicitamos ao governo que eles colocassem as obras que seriam realizadas, e infelizmente o governo não quis fazer isso. E a prova é tanta da incompetência, infelizmente, da gestão anterior, que as obras estão paradas, estão paralisadas, né, diante da falta de uma eficiência na gestão. Então, aqui, ao contrário da gestão anterior, né, eu quero parabenizar o prefeito Emiliano e todo o seu secretariado, que debruçou aí para poder destinar os recursos aonde devem ser destinados. Elencando aqui todas as obras, né, que eu vou deixar aqui registrado também. Aqui tem a carteira de projetos prioritários, que são eles: a conclusão das obras da Via Norte, destinando aí 14 milhões de reais.
Conclusão das obras do CEPEL, R$ 2 milhões. Aquisição de área para o Distrito Industrial e desapropriações, R$ 8 milhões. Revitalização do edifício da Prefeitura Municipal, R$ 5 milhões. Conclusão da construção da UBS Lua, R$ 1 milhão. Aquisição de imobiliário e equipamentos, R$ 2 milhões. Reforma do Hospital Municipal, R$ 10 milhões. Construção da nova sede da Câmara Municipal, R$ 3 milhões. Reforma de praças, pavimentação de vias e quadras esportivas, 15 milhões. Então, eu acredito que os secretários que conduzirão esse recurso aqui estão completamente capacitados para poder fazer uma gestão séria e destinar esse recurso de forma séria, com transparência. Então, vejo até a emenda de Vossa Excelência também desnecessária, tendo em vista que a gente tem hoje, sim, de verdade, um governo transparente, com secretários competentes o suficiente para poder ser responsáveis e levar a informação correta para a população. No mais, muito obrigado pela parte, presidente. É isso. Nós que agradecemos. Parte, presidente. Vamos para o vereador Gael. 1 minuto. Presidente, eu não sei se o vereador não lembra, mas eu não era vereador na legislatura passada. Não sei se eu estou enganado, enfim, não sei. E sim, eu trabalhei na gestão passada por 11 meses na Secretaria de Cultura, onde desempenhei meu trabalho da melhor forma possível. Assim como outros vereadores aqui trabalharam também na gestão passada. Assim como servidores públicos que hoje estão na atual gestão trabalharam na gestão passada. Isso não quer dizer nada. Então, assim, Vossa Excelência cita as obras que está aí, que Vossa Excelência listou as obras, mas essas obras estão listadas na motivação do projeto de lei. Ela não está dentro do projeto de lei em si. A gente vota lei, tá? E outra coisa, eu queria que Vossa Excelência me explicasse, por exemplo, então, onde é que está, por exemplo, o cronograma dentro da lei, onde é que está os critérios de priorização dentro da lei. Eu quero que o senhor me diga onde é que estão os mecanismos de controle social por parte da população dentro da lei, porque lei, exposição de motivos, assim, o prefeito pode sim colocar um motivo que ele está fazendo empréstimo, mas não necessariamente ele está obrigado a cumprir isso. Vossa Excelência acabou de responder. O prefeito ele está aqui carimbando o recurso onde ele vai direcionar, porque a partir do momento que está no projeto esse recurso destinado, é um fato. Agora, a questão de programação, de cronograma, vai ser passada quando for iniciar a obra. É um fato. Beleza? E quando o senhor disse que não estava ainda vereador, o fato de você estar ou não vereador, você pode questionar a qualquer momento. Você é um cidadão, paga imposto e tem o direito de questionar como fazia contra as gestões anteriores, como sempre fez. Só que a diferença é que agora Vossa Excelência é uma autoridade constituída pela população. Com a palavra a vereadora Cíntia Salomão. Com 60 milhões, né, aprovado, né, por esta casa, a gente vê a necessidade de se concluir obras, né, importantes iniciadas na gestão passada e também obras importantes colocadas aí também pelo vereador Fred Piau, necessárias para o avanço do município. Né? Nós temos a esperança hoje de ter uma cidade promissora, né, em desenvolvimento tecnológico, incentivo a trazer novas indústrias para Pedro Leopoldo. Inclusive, né, temos aí um incentivo, né, para que se faça uma área industrial, não é isso mesmo, vereador Ratinho? Pois é, então, diante, né, do que já foi colocado aí no projeto pelo prefeito, pelo que será feito com 60 milhões, né, a gente dá sim esse crédito que ele fará o melhor para o desenvolvimento do município de Pedro Leopoldo. Muito obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Salim Salima. Presidente, tem que ser lembrado nesta casa aqui, eu não morava aqui nessa época, eu vinha passear aqui. Grandes nomes passaram por esta casa. Prefeitura de Pedro Leopoldo, vereadores de Pedro Leopoldo. O senhor veja que uns passaram, como nós vamos passar, e a cidade continua. A gente tem que fazer o melhor. Eu acredito que durante
esse momento do governo com todo o respeito e toda a humildade a todos aqueles que passaram. Tem um que é muito falado, que é o seu Cessé, que eu tenho muita estima, muita honra de ter conhecido quando eu vinha passear aqui com a minha avó. E tem outro que eu tenho muita estima de falar o nome dele, que é o doutor Hélio Issa. Doutor Hélio Issa passou por esta casa aqui, onde nós temos hoje um CEPEL, temos um prédio da prefeitura, temos viadutos, temos escolas, campo de futebol, tantas outras coisas que deixou aqui o legado da nossa cidade. Olha só quanto tempo tem que o doutor Hélio Issa foi prefeito nessa cidade. Hoje nós estamos tendo a oportunidade, quando eu disse para o senhor que eu estou muito confortável em fazer a minha votação, porque eu estou analisando desde lá do Hélio Issa até hoje, no ano de 2025, para a gente poder entender que vários passaram por essa casa, por a cidade de Pedro Leopoldo. Vários tiveram oportunidade de fazer diferente e deixar seu legado, e não deixaram. A gente vê hoje no prefeito Emiliano o que outros tiveram oportunidade de fazer, não fizeram. Ele quer fazer, a gente vai estar aqui para apoiar aquilo que for bom para o município, bom para as pessoas, porque nós moramos aqui. Nós queremos desenvolver aqui. Eu vejo aqui, quando estive 2013 a 2016 vereador nessa casa, o tanto que eu lutei. Quando estive vice-prefeito, o tanto que eu lutei. O quanto foi que eu corri atrás de coisas benéficas para a cidade. Então eu vejo hoje como vereador novamente que nós temos a oportunidade de deixar um legado que eu tenho certeza, como disse, o Emiliano, ele é uma pessoa responsável, até que nesse mandato, politicamente, não tem nada que desabone a pessoa do prefeito, para que nós não possamos fazer essa aprovação. Eu tenho certeza que lá na frente a cidade vai agradecer e nós vamos ser lembrados como nós fizemos parte desse governo que fez uma transformação na cidade de Pedro Leopoldo. Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos, vereador Salim. Com a palavra, vereador Ratinho. Presidente, é muito importante se criar, igual a vereadora Cintia falou, um distrito industrial nesse município, que já tem há mais de 12 anos que não se cria. Muitas empresas querendo instalar, mas não tem área. E também eu quero dizer que todos os detalhes estão no contrato com a Caixa, que passa por uma análise na Caixa Econômica que vem do governo federal. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos, estamos aceitando aí a emenda do vereador Gael. E, presidente, mais uma vez, queria repetir o mesmo processo como líder do governo, solicitar, que receba aí a emenda e que tenha a tramitação simplificada pela Câmara. Com a palavra, vereador Guilherme do Doce. Só complementar também a fala do vereador Fred Pial, quando ele pergunta a questão de que Gael estava no mandato passado. Ele é servidor efetivo lá de Matozinhos, onde ele tem um amor, um apreço pela cidade. É só para deixar bem claro, para a população entender mesmo. É um vereador que trabalha muito, que gosta da população, que, assim, está à disposição de ajudar. É onde que a gente, no início, eu vi ele comentando muito questão da saúde, da odontologia, que estava travado, estava agarrado. Destinou 70 mil para Matozinhos. Entendeu? Então, acho importante, a população saber, já que está o gargalo, ver se está apertado, o cuidado do povo. Se está apertado aqui na cidade, vamos ajudar a cidade, gente. Entendeu? Temos que ajudar a cidade. Não é fazer politicagem e falar palanque político e detonar que está uma vergonha. Gente, o povo já está cansado disso. O pessoal está querendo a solução. Entendeu? E tem certeza que serviu para Ítalo, que é grande amigo, prefeito da cidade, caiu com uma luva, que lá também precisa. Mas eu acho que, primeiramente, a gente tem que pensar em Pedro Leopoldo. A gente está representando Pedro Leopoldo. Então é só um adentro. Não sei se Léo está aí ainda, o secretário de saúde, mas eu tenho certeza que 70 mil reais faria uma diferença e tanta, na odontologia, que hoje, graças a Deus, está fluindo da melhor forma possível. Muito obrigado, vereador. A parte, presidente.
Um minuto, vereador Gael. Vereador, eu não entendi. O senhor está querendo desmerecer meu trabalho ao levar recurso para Matosinhos? Levei e levo com muito orgulho com a ajuda do deputado Betão, um lugar onde é que eu tenho simpatia, igual Vossa Excelência falou, uma terra querida. Mas eu em nenhum momento desassisti aqui em Pedro Leopoldo. Mesmo sem ser vereador, eu trouxe mais de 2,5 milhões em emendas para Pedro Leopoldo. Nesse mandato? E nesse ano, nós indicamos mais de 1 milhão em emenda. Inclusive, para a saúde, foram 360 mil. Nesse mandato? Sim. Nesse mandato, Sim. 360. Sim, vou te então mandar esquece todo... os 2 milhões. Quem já morreu já está fedendo. Vou te mandar todos os ofícios com o maior orgulho, tá Beleza, bom? por favor. Vamos focar em Pedro Leopoldo, vereador. Como solicitação do líder de governo Fred, eu coloco em votação o requerimento para a tramitação simplificada da emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 55/2025. Solicito ao senhor secretário proceder à chamada para votação. Presidente, eu vou ler a emenda, não? Ah, você não leu, não? Oh, desculpa. Aditivo. Aditivo. Solicito o vereador Gael fazer a leitura da emenda aditiva número 01. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei 55/2025. Acrescenta o artigo 7º ao projeto de lei número 55 para determinar a obrigatoriedade de prestação de contas periódicas à Câmara Municipal e realização de audiência pública anual. Artigo 7º. O Poder Executivo Municipal deverá apresentar à Câmara Municipal relatórios semestrais circunstanciados contendo a execução física e financeira de todas as obras, serviços ou aquisições realizadas com os recursos provenientes da operação de crédito autorizado por esta lei. Parágrafo 1º. Os relatórios que statam o caput deverão conter, no mínimo, inciso 1º, o cronograma de execução das obras e serviços, inciso 2º, o percentual da execução física e financeira de cada projeto, inciso 3º, os valores contratados, pagos e pendentes, inciso 4º, a composição entre o previsto e o realizado, inciso 5º, os impactos financeiros e orçamentários atualizados. Parágrafo 2º. O Poder Executivo deverá promover anualmente audiência pública na Câmara Municipal, aberta à população, à participação da sociedade civil, para apresentação, discussão e esclarecimentos dos relatórios mensurados no caput dessa lei. Parágrafo 3º. Os relatórios e o calendário da audiência pública deverão ser amplamente divulgados nos meios oficiais de comunicação do município e disponibilizados em formato eletrônico no portal da Transparência. A presente emenda visa assegurar a transparência, o controle social e o acompanhamento efetivo da aplicação dos recursos provenientes da operação de crédito de 60 milhões autorizados pelo PL 55/2025. Trata-se de um valor expressivo que impactará diretamente o orçamento municipal nos próximos anos. É dever do Legislativo e da sociedade monitorar a correta execução física e financeira dos projetos, garantindo que os recursos sejam aplicados com responsabilidade fiscal e máxima eficiência em benefício da população de Pedro Leopoldo. A exigência de relatórios detalhados, somadas à realização de audiências públicas periódicas, fortalece os princípios constitucionais da publicidade e da moralidade administrativa, amplia o controle social e reforça a parceria entre o Legislativo, Executivo e sociedade civil. A audiência pública anual, acompanhada de relatórios semestrais, garante o equilíbrio entre a fiscalização efetiva dos investimentos e a viabilidade prática da sua prestação de contas, sem criar entraves à gestão dos projetos estruturantes. Ou seja, o que a gente está querendo aqui é simplesmente dar mais transparência a esse processo e que nós, enquanto fiscalizadores, participemos desse processo junto do Executivo. Muito obrigado, vereador Gael. Coloca em discussão a emenda número 01 ao projeto de lei número 55/2025. A parte, presidente. Com a palavra, vereador Gael. Como eu disse, essa emenda é justamente para dar transparência nesse processo. Se tratando de um valor grande, 60 milhões, é importante que nós, vereadores, estejamos alinhados do Executivo em receber os relatórios do cronograma de obras, de como está se dando o investimento desse valor. Além do mais, também colocar que tenha audiências públicas para que o próprio Executivo coloque para a população como está se dando o investimento contratado através desse projeto de lei. Muito obrigado, vereador. Coloco em votação o requerimento para a tramitação simplificada da emenda aditiva número 01 ao projeto de lei 55/2025. Solicito ao senhor secretário fazer a leitura para votação. Alex Fabiano Moreira, favorável. Silvana Estorino Vaz Monteiro. Favorável. Cíntia Salomão Bastos Faria. Favorável. Cadê? Gilmar dos Reis Santos. Favorável. Guilherme de Lima Braga. Favorável. Márcio Pereira dos Santos. Favorável. Gabriel Vinícius Silveira de Araújo. Contrário. Sarlim Salema Pimenta. Favorável.
José Augusto Pedro da Silva. Favorável. Wilson Carlos Matoso Barbosa. Favorável. Frederico Henrique Cota Alves. Favorável. Warley Alves da Silva. Favorável. Declaro aceito o requerimento para tramitação simplificada. Agora, lembrando novamente, por ser uma emenda aditiva, eu faço a chamada para votação do projeto e, posteriormente, a da emenda aditiva. Então, solicito ao senhor secretário fazer a leitura do projeto de... já fez a leitura, né? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação, que será nominal, quórum, maioria, quórum 2/3, turno único. Lembrando que, neste caso, o presidente vota. Solicito ao senhor secretário proceder à chamada para votação. Alex Fabiano Moreira, favorável. Silvana Estorino Vaz Monteiro. Favorável. Cíntia Salomão Basso Faria. Favorável. Gilmar dos Reis Santos. Favorável. Guilherme de Lima Braga. Favorável. Márcio Pereira dos Santos. Favorável. Gabriel Vinícius Silveira de Araújo. Contrário. Salim Salema Pimenta. Favorável. José Augusto Pedro da Silva. Favorável. Wilson Carlos Matoso Barbosa. Favorável. Frederico Henrique Cota Alves. Favorável. Warley Alves da Silva. Favorável. Rafael Vieira Faria. Favorável. Declaro o projeto de lei número 55/2025 aprovado por 12 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário fazer a chamada para a votação da emenda aditiva número 01 ao projeto de lei 55/2025. Alex Fabiano Moreira, contrário. Silvana Estorino Vaz Monteiro. Contrário. Cíntia Salomão Basso Faria. Contrária. Gilmar dos Reis Santos. Contrário. Guilherme de Lima Braga. Contrário. Márcio Pereira dos Santos. Contrário. Gabriel Vinícius Silveira de Araújo. Favorável. Salim Salema Pimenta. Contrário. José Augusto Pedro da Silva. Contrário. Wilson Carlos Matoso Barbosa. Contrário. Frederico Henrique Cota Alves. Contrário. Warley Alves da Silva. Contrário. Rafael Vieira Faria. Contrário. Declaro rejeitado a emenda aditiva número 01 ao projeto 55/2025 por 12 votos. Teríamos o projeto 22 e 25, eles foram... foram retirados de pauta porque algumas emendas não passaram ainda pelas comissões. Então, ele retorna para a próxima reunião. Solicito ao senhor secretário fazer a segunda chamada. Alex Fabiano Moreira. Presente. Cíntia Salomão Basso Faria. Presente. Frederico Henrique Cota Alves. Presente. Gabriel Vinícius Silveira de Araújo. Presente. Gilmar dos Reis Santos. Presente. Guilherme de Lima Braga. Presente. José Augusto Pedro da Silva. Presente. Márcio Pereira dos Santos. Presente. Rafael Vieira Faria. Presente. Salim Salema Pimenta. Presente. Silvana Estorino Vaz Monteiro. Presente. Warley Alves da Silva. Presente. Wilson Carlos Matoso Barbosa. Presente. Nada mais a sendo tratado na ordem do dia. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente reunião extraordinária às 15h30. 15? E 13 minutos. E solicito uma salva de palmas ao Pavilhão Nacional.